Você precisa apenas de coragem. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Se todas as pessoas tivessem a plena revelação e convicção do quão poderoso a coragem é, nem todo mundo teria pensado em algum momento em parar no meio do caminho. O fato de sabermos algumas coisas não significa que estamos experimentando-as. O que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que conhecemos, mas é a quantidade de versículos que vivemos. Eu já falei isso em outras mensagens e vou continuar falando. Se existe cansaço, Deus te renovará. Se existe doença, existe poder em Jesus para você receber a cura. Se existe em você a vontade de desistir, existe o poder no nome de Jesus hoje para te dar esperança que move uma geração. Jesus é tudo aquilo que precisamos que Ele seja. Isso é o caráter de Deus, onde Ele carrega a resposta para toda inquietação e todo problema da criação, porque só quem nos fez por completo consegue olhar para o nosso interior e perceber o que realmente está faltando. É por isso que o Evangelho é a única resposta para uma geração. É a única palavra, em verdade, capaz de mudar a história de uma cidade. Verdade, sem a graça, mata as pessoas. Quando você entende que graça e verdade andam juntas, entende também que você não merecia nada, porém Deus desejou fazer. Você começa a entender também que o mesmo Jesus que falou, eu não te condeno, em João 8,11, também diz, vai e não peques mais. Jesus fala algumas coisas que liberam chaves e não percebemos, mas elas nos dão uma direção clara a respeito do que Ele espera de nós. Como por exemplo em Mateus 14, versículos de 4 a 32. Diz assim: E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O mesmo Jesus que imediatamente fala, coragem, não tenha medo. É o mesmo Jesus que em seguida, imediatamente, estende as mãos. Entenda isso. Ele está mostrando que está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que estamos enfrentando. Muitas pessoas param no meio do caminho porque o Evangelho não tem a ver apenas com as experiências que temos, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Jesus não esteve tão feliz com a experiência que Pedro teve. Ele ficou frustrado com a falta de coragem e fé de Pedro. O que alegraria a vida de Jesus não era apenas a experiência de Pedro, mas é o entendimento que Pedro teria a partir dali. Ou seja, em Cristo ele teria autoridade para governar tempestades. Quando Pedro afunda e Jesus diz, homem de pequena fé ou homem de pouca fé, é como se Jesus dissesse,
Pedro, você não está entendendo. Eu não te convidei só para andar sobre as águas, mas te convidei também para você lembrar quem você é. Eu te lembrei de algo que desde o princípio Deus estipulou sobre a criação, que é governo sobre toda tempestade, criação, circunstância, medo. Quando Pedro afundou, é como se acontecesse basicamente assim: ele tirando Jesus do governo e colocando o medo nesse lugar. Percebemos que nesta passagem Jesus fala coragem, porém logo depois Pedro teve medo ao olhar para as altas ondas. Tudo isso é muito simples, meu irmão e minha irmã. Grave isso para sempre em seu coração. Ou vivemos a nossa fé, ou vivemos os nossos medos. Tem momentos que o medo vai falar para você: não dá mais, você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo, a tua vida não vai ser do jeito que você imaginou, esse casamento não vai ser restaurado, seus filhos não vão ter uma experiência com Deus. Mas entenda que toda palavra que vem sobre nós e gera em nós abatimento sempre vai ser uma palavra do inferno. Agora, toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção e esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. Você quer discernir que tipo de voz ouvir? É só você perceber para onde ela aponta. Toda a palavra de Deus vai te falar a respeito do caminho, de não parar, de prosseguir, de não desistir. E toda palavra que vem do inferno vai te falar a respeito de andar para trás e voltar para onde você estava. Você lembra de Pedro quando negou Jesus? Ele nega Jesus, fica envergonhado e volta a pescar. Entenda que se o pecado não se mantiver em nosso passado e nós mantivermos pontes com esse passado, sempre vamos considerar uma opção viável voltar para um lugar onde nunca mais desejávamos estar. Existem lugares que você ainda não acessou por conta de palavras que você ainda não escutou de Jesus liberando para você. As palavras que Deus libera ao nosso respeito constroem um caminho que nos leva ao sobrenatural. Não era possível para você estar onde está hoje, mas em algum momento Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração, e isso construiu um caminho para trazer onde você está hoje. Palavras têm poder para liberar destinos, quebrar cadeias, mudar histórias, gerar milagres. Palavras não são só palavras. Tem filhos sofrendo problemas de identidade por conta de palavras que ouviram durante toda a sua infância. Palavras como: esse menino não vale nada, esse menino é uma peste, eu não sei o que vai ser dele, ele é complicado demais. E sem perceber, vamos criando realidades e nos assustamos quando essa realidade toma forma e bate na nossa porta. Comece a liberar palavras em direção ao seu destino. Existe sobre nós um encargo profético para declarar o que vai acontecer. O problema é que quando não lembramos disso, começamos a viver no automático e não percebemos o que já está acontecendo. Quem se antecipa, governa. Estamos no início de um ano novo. Então, não espere os primeiros dias do ano passar e comece a declarar agora o que 2020 vai ser para você e para a sua casa. Em toda semana que ainda não começou, existe em você autoridade para declarar o que ela vai se tornar. Então declare: em 2019 foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para mim em 2020. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem
para que se arrependa. Vai ser um ano de milagres, curas, de mover o sobrenatural, ano de expansão, ano que pessoas serão tocadas como nunca antes visto. Será o ano que Deus vai renovar o fogo sobre o altar daqueles que queimavam e não queimam mais, daqueles que sonhavam e não sonham mais. Portanto, quando eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, os meus olhos podem ver, porque o que eu disser sem ver, os meus olhos verão. A dinâmica é diferente no reino de Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se mova, mas não permaneça no mesmo lugar que você está. Aquilo que tem tentado paralisar você não é algo que vem para cooperar na construção do teu destino. Você é o único responsável por receber aquilo que Deus te deu como herança e começar a construir a sua história. A culpa não é de ninguém. A culpa é de nós não acessarmos aquilo que Deus já liberou sobre nós. Nós cremos que em Deus tudo aquilo que precisamos já foi suprido. Em Deus existe cura para os enfermos, liberdade aos cativos. Então Jesus nos pergunta igual perguntou a Pedro: homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, preparei o caminho, construí o destino para vocês. Apenas caminhem na direção que eu te chamei para caminhar. Meu irmão e minha irmã, é tempo de se mover. Durante muito tempo, nos entretemos com o movimento, mas movimento sem destino é entretenimento. Escute isso. Por que Jesus é sua esperança? Eu respondo, porque quando eu não tinha mais esperança, ele continuou lá. Existe uma história assim. Um homem caminhando começa a questionar a Deus e diz: aonde você estava quando eu mais precisei? Nos momentos bons eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Nos momentos de felicidade eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. E Deus responde: filho, as pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou carregando você no colo. É esse evangelho que estamos pregando. O Deus que chamou ao ponto de se doar para que nós não experimentássemos mais a dor de sermos órfãos. O Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você. Então saia do lugar que você está. Saia da sua zona de conforto que te impossibilita. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque existe um Deus que nos guarda, nos esconde, nos protege, que luta por nós. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Aquilo que você não consegue, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você sonha. Tenha coragem para se expor. Um questionamento importante. Medite nisso. Qual o sentido de querermos unidade como igreja se não falamos com pessoas da nossa própria família? Aí você pode dizer assim: mas ele ou ela errou comigo. Ok, mas nós erramos com Deus e mesmo assim Ele continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Quando alguém morre na família, você sabe quem tinha uma relação saudável e quem não tinha. Você percebe pelo choro a diferença da dor de remorso e dor da perda. Não espere perder algo valioso para dar valor.
Não encare esse novo ano só por ter um novo calendário apenas, pois a nossa mente é programada para isso. Neste período que passou do Natal, Ano Novo, fim do ano e agora no início do ano, começamos a perceber e ter mais sensibilidade para entender que um novo ciclo começa e nessa nova estação ou temporada, se você não permitir que Deus mude algumas coisas em você, nada vai mudar ao seu redor também. Exemplo: Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso, longe da família, longe dos filhos, sem liberdade. Quando ele sai de lá, os repórteres vão perguntar para ele como está o seu coração e se ele vai tentar se vingar de quem fez isso com ele. E Nelson sabiamente respondeu: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Profundo isso, não é? Se você entrar em uma nova estação sem se libertar daquilo que um dia te aprisionou, você continua preso dentro de você mesmo. É tão bom entender que, se Jesus tirou de nós toda a carga, não tem sentido colocarmos sobre nós de novo. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser leve. Vulnerabilidade está diretamente associada à coragem, porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Precisamos de coragem para nos expor, seja emocionalmente ou circunstancialmente. Existem momentos em que, se você não se dispuser a riscos, você não vai viver milagres. O problema é que sempre queremos estar em uma zona de segurança, querendo viver o sobrenatural. E Deus nos fala que só vamos viver o sobrenatural quando sairmos do barco e andarmos sobre as águas, porque Ele está no meio da tempestade. Não há problema se existe caos quando entendemos que Deus está no meio dele. Não há problema se existe deserto quando eu entendo que Deus está no meio do deserto. É o Deus que faz no meio de um deserto brotar vales. É o Deus que faz alguém que está em crise pegar essa crise e se transformar em um testemunho. Deus continua mudando histórias. Já parou para pensar qual é o propósito de Jesus? Chegar para pessoas doentes e perguntar: o que você quer que eu faça? Mas só quando a pessoa confessa que quer ser curada que Jesus libera. Então vá, porque a sua fé te curou. Eu sou o caminho, mas a sua fé que acessa milagre. Quantas vezes uma palavra contrária nos afeta muito mais do que uma promessa que Deus nos dá? Uma palavra, fofoca, crise, mensagem, carta, um problema, notícia, um diagnóstico médico. Pegamos tudo aquilo que vivemos com Deus e colocamos de lado, como se aquele problema definisse a nossa história. A sua crise, os seus problemas não te definem, porque Jesus já definiu você. Você é amado em Cristo, é justificado, santificado, curado, renovado, cheio, revestido. Jesus quer nos abraçar no meio da nossa bagunça. Nós vemos na Bíblia Jesus abraçando e dando uma nova direção aos pecadores e não os confrontando. Em Mateus 23:13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus nunca vai se surpreender com os nossos erros, porque Ele já sabe a nossa história. Ele só quer o nosso coração aberto e confessemos as nossas dificuldades a Ele. É tempo de reconstruir, coragem para recomeçar. O problema de não discernirmos estações é que em momentos que já deveríamos estar construindo, estamos tentando só sobreviver.
Recomece o seu chamado, a sua história, o seu ministério, família, sonhos. Deus tem novas vestes, um novo templo e uma nova unção para nós. Quando estamos com Jesus, o pecado não nos prende mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós falamos muito de novos começos, porque servimos a um Deus de novos começos. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é uma palavra poderosíssima. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque em nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Saiba que nunca é tarde demais e que você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que o sangue de Jesus tem para te livrar. Tenha coragem e prossiga. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, coragem, é isso que precisamos. Coragem para acreditar que suas promessas estão à nossa disposição e que para liberá-las dependemos exclusivamente de nossa fé. Coragem para deixar o passado definitivamente enterrado e viver o novo que nos espera em Cristo. Coragem para deixar o pecado e viver uma vida em santidade. Coragem de assumir a nossa identidade de verdadeiros filhos teus. Coragem para viver a vida em abundância que seu Filho muito amado morreu para que vivêssemos. Coragem para recomeçar, para construir uma nova história e para viver o seu plano bom, perfeito e agradável. Ajude-nos, Pai, a viver conforme a tua vontade e a entender que sem coragem morreremos no deserto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até quando vou ter que esperar para realizar os meus sonhos? No livro de Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. No Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Essas passagens nos trazem grande esperança, não é? Mas você tem vivido esses tão sonhados planos que Deus tem para você? Vou iniciar esta mensagem com algumas perguntas que você pode estar fazendo agora. Vinícius, sempre ouço dizer que os sonhos de Deus para as nossas vidas jamais vão morrer e que são perfeitos. Mas estou esperando há tantos anos por um companheiro ou uma companheira que estou deixando de acreditar nisso. Estou esperando por um emprego há tanto tempo e nada. Cadê a vida abundante que tanto falo que Jesus morreu para eu viver? O que eu devo fazer para não deixar de acreditar nos sonhos de Deus? O que fazer para que eles se realizem?
eu vou responder esses questionamentos com uma pergunta. Você sabe quanto vale um sonho? O quanto você está disposto a pagar por ele? Essa é a maior verdade. Só quem sonha alto sabe que o preço também é alto. Muito alto. Muitas vezes é preciso renunciar, tirar forças de onde não se tem, não deixar a tristeza e o desânimo tomarem conta, não dar ouvidos àqueles que querem nos desanimar e, principalmente, saber esperar com paciência. Ouvimos dizer que se não fizermos a nossa parte, nada virá de mão beijada. Eu também concordo com isso, mas sei que para ter nossos sonhos realizados, precisamos da ajuda de Deus, pois chega um momento em que nos cansamos de lutar e pensamos até em desistir. Isso aconteceu comigo. Assim como você, conheço muitos homens e mulheres que têm sofrido na área sentimental. Na verdade, a grande maioria das pessoas que me seguem se encontram com problemas na área de relacionamentos. A pessoa pode ser bonita, andar bem vestida, ter um papo legal, muitos amigos, ser carinhosa, fiel, etc. E ainda assim não conseguir realizar o sonho de ser feliz nesta área. Por quê? Essa pergunta não é fácil de ser respondida, pois cada caso é particular, mas acredito que é porque algo tem acontecido. A maioria das pessoas não tem buscado a Deus com intensidade, não tem vivido em santidade e não acreditam realmente que Deus está interessado nos seus sonhos. As pessoas focam muito mais no que Deus pode fazer do que realmente Ele é. Na palavra de Deus, em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Você tem feito isso? Você tem se aproximado de Deus e confiado que Ele irá te abençoar? Se a resposta for sim, então agora você precisa descansar o seu coração e agradecer pela fé, o milagre que você tanto espera. Infelizmente, temos muita dificuldade em esperar, mas tenha em mente que nesta vida estaremos muito mais tempo esperando do que recebendo. Se o lanche demora 5 minutos, chamamos o garçom. Se o carro da autoescola está à nossa frente, queremos ultrapassá-lo o mais rápido possível. Se o sinal da internet está lento, começamos a reclamar. Da mesma forma, se uma garota diz que quer orar antes de começar um namoro, o rapaz decide terminar o relacionamento antes de começar, pois não pode e não quer perder tempo. Isso vale também para as mulheres que vivem carentes e não aguentam esperar pela resposta da oração. Agora tente imaginar se Deus atendesse todos os nossos pedidos, na hora que queremos. Certamente seríamos filhos mimados e dificilmente permaneceríamos no caminho de Deus. Você se lembra da parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo, que pediu a herança para o pai e saiu de casa? Pois bem, ela reflete muito bem a nossa geração, que está cheia de filhos rebeldes e insatisfeitos. A história começa assim em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 13. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O final você já deve saber. A herança que aquele filho recebeu do pai acabou muito rápido. A alegria durou muito pouco e os amigos sumiram, porque a Bíblia não erra ao dizer: o rico tem muitos amigos, mas o pobre é odiado até do vizinho. Provérbios 14:20.
E quando aquele filho estava no fundo do poço, ele se lembrou do pai e resolveu voltar. Ao ver o filho retornando para casa, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o tratou com amor, ao invés de apontar os seus erros. Por isso, creia que Deus te ama e quer te abençoar. Esta parábola mostra que se não tivermos paciência ao esperar, ou seja, se não pagarmos o preço pelos nossos sonhos e não crermos que o Pai tem o melhor para nós, correremos o risco de escolher os caminhos fáceis que nos levam à perdição. Por isso é tão importante esperar em Deus, pois só Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer. Você sabia que até as pessoas da Bíblia tiveram que esperar muito tempo para ver as promessas de Deus se cumprirem? Noé teve que esperar muitos anos até Deus abrir os céus e derramar o dilúvio. Abraão esperou até ter a idade de avô para ser pai. Simeão esperou a vida inteira para segurar o bebê Jesus nos braços. José, o sonhador, esperou por anos sendo injustiçado, esquecido, humilhado, para depois reinar e ver Deus o honrando no meio da sua família. E não podemos esquecer de Davi, que não tinha a menor ideia dos sonhos de Deus para ele, mas se preparou a si mesmo. Como? Aceitando os desafios que apareceram em sua vida. O trabalho de Davi era cuidar de ovelhas. E não pense que isso é fácil. Um pastor de ovelhas precisa procurar os melhores pastos, águas tranquilas, sombra e espantar os animais ferozes. Tudo isso Davi fazia quando era adolescente. Além disso, ele matou um leão, um urso e depois venceu o gigante Golias. E quando Deus procurou um homem destemido, esforçado, com o coração temente ao Senhor, quem ele encontrou? Davi. Então, não desista da sua caminhada agora, nem tenha medo de enfrentar os desafios que surgirem à sua frente. Deus está olhando para você, e quando o tempo dele se concretizar, você dará um lindo testemunho, assim como Davi disse, no Salmo 40, versículos de 1 a 3. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo hoje estão cansados de esperar. Alguns estão há anos aguardando que seus sonhos se realizem em diversas áreas: vida sentimental, financeira, vida emocional. Renove-os agora, Pai, através desta oração. Que eles criem a consciência que o seu tempo é o melhor e, por mais que demore, quando chegar, será perfeito. Que esses sonhos sejam realizados no tempo oportuno e da forma que o Senhor bem entender. Enquanto isso, Senhor, que eles desfoquem disso e foquem somente em Jesus. Que eles sejam banhados agora, Pai, pelo sangue de Jesus e fortificados pelo seu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa de convicção para ser transformado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus,
que prova os nossos corações. E em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, que diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Antes de falar sobre transformação, eu gostaria que refletíssemos sobre o significado da palavra convicção. Segundo o dicionário, convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões. É um convencimento. Isso nos mostra que, se não estivermos convencidos de certas coisas na nossa vida, não veremos transformação nessas áreas e não lutaremos por elas. Alguns exemplos. Você já está convencido que sexo antes do casamento é pecado? Se não, você não lutará para evitá-lo. Você já chegou à conclusão de que envolver com um descrente é um jugo desigual? Se não, você poderá correr este risco. E em relação ao dinheiro, você já chegou à conclusão que dizimar e ofertar na obra de Deus é necessário? Se não, você será sempre mesquinho. Apenas citei alguns exemplos, mas sei que, se não tivermos certeza daquilo que acreditamos, não veremos transformação. Nós lemos também no dicionário que a convicção está baseada em fatos ou razões. Por isso precisamos buscar na palavra de Deus, em oração e no dia a dia, fatos em que podemos nos apoiar. Por exemplo, em relação ao sexo antes do casamento, precisamos buscar passagens bíblicas que mostram que o sexo foi criado por Deus para ser usufruído dentro do casamento. Em relação ao jugo desigual com incrédulos, podemos ver exemplos de pessoas que se relacionaram e tiveram conflitos. E sobre a generosidade com o reino de Deus, podemos ver exemplos tanto na Bíblia como na vida de pessoas que foram fiéis nos dízimos e ofertas e nunca lhes faltou nada. Pelo contrário, colheram muitos frutos. Porém, às vezes, a convicção só vem em nosso coração quando passamos por sofrimentos, decepções e lutas. Então dizemos: eu não quero viver do meu jeito mais. Quero viver segundo o que Deus diz que é certo. Não quero ser como as outras pessoas. Quero ser um cristão genuíno. A Bíblia conta a história de Elias, que era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, segundo Tiago 5,17, mas que viu transformações em sua vida e na sua geração. Tudo porque ele tinha forte convicção em seu coração. Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33 diz: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Aí vem, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Perceba que, naquela época, a situação de Israel era terrível.
O rei Acabe havia abandonado a Deus e se levantado contra ele. Se tornou idólatra e levou toda a nação para o mesmo caminho. Casou-se com uma mulher que até hoje é símbolo da maldade, Jezabel, e seu reinado se tornou tão opressor que até mesmo os fiéis a Deus se esconderam com medo nas cavernas. E somente Elias resistiu e ficou firme na sua fé, correndo o risco de vida. Mas no fim, veremos que houve uma grande transformação. Os profetas de Baal foram derrotados. O rei Acabe perdeu a sua honra. Jezabel foi devorada por cães e todos se voltaram para Deus. Diante disso, precisamos questionar: o que fez Elias ficar firme? De onde veio tamanha ousadia, a ponto de ele enfrentar o rei com uma mensagem tão dura? Na verdade, Elias tinha convicções que lhe deram ousadia e teve como resultado transformações. Vejamos. Primeiro, Elias tinha certeza da realidade de Deus. Em 1 Reis 17:1, na parte A, diz: juro pelo nome do Senhor. Elias tinha consciência do poder de Deus. Ele sabia que o Senhor vive eternamente. O rei Acabe pensou que tinha acabado com o culto a Jeová, mas ele não sabia que um homem ainda tinha convicção. E para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um homem temente a Deus é o bastante. Jó também tinha essa mesma convicção quando ele disse em Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Paulo também era um homem convicto. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz: não me envergonho de sofrer, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A segunda característica da convicção de Elias: Elias tinha certeza que representava a Deus. No versículo 1, na parte B, diz: o Deus de Israel a quem sirvo. Sabe quem Deus escolheu para reagir às crises? Você. Deus usa pessoas comuns, muitas vezes sem condições, aparentemente, ou desprezadas pela sociedade. 2 Coríntios 5:20. A terceira característica de Elias: Elias tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. No versículo 1, na parte C, diz: que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Como ele sabia que sua profecia iria se cumprir? Qual era a base do seu ministério de profeta? A própria palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, versículos 16 e 17 diz: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adotar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Devemos entender que espiritualidade e conhecimento da Bíblia andam juntos. Certa vez o grande pregador disse: eu não vi um cristão útil nas mãos de Deus que não seja um estudante da Bíblia. E você? Deseja ser usado como profeta Elias? Basta ter convicções baseadas na palavra de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, desejamos ter a mesma convicção de Elias. Nos comprometemos a ler, meditar e estudar a sua palavra, para criarmos as convicções de suas promessas. Sabemos que não conseguiremos êxito sem a ação do seu Santo Espírito. Derrame sobre nós o Espírito da verdade, para que tenhamos as convicções que precisamos para posteriormente sermos transformados à luz da sua palavra. Ajude-nos, Pai,
para que busquemos conhecimento da Sua palavra, alcançando convicção e transformação através das Escrituras. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe alguma área da sua vida que morreu? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Existem várias mortes que acontecem no ser humano, até a morte física chegar. Existe a morte emocional e sentimental, porque foram abandonados no altar ou porque nunca foram amados, por falta de um pai, por uma rejeição ou falta de aceitação. O problema sentimental é externo, envolvendo outras pessoas. O problema emocional é interno, é com você, é o que te leva a ter confusões mentais e não entender o mundo. A morte emocional leva à depressão, que leva ao suicídio, e antigamente achávamos que era bobeira. Mas hoje em dia é perceptível que não importa a classe social, religião, se é uma pessoa fervorosa a Deus ou se está no mundo. Todo mundo está sujeito à depressão. Tudo começou a ficar altamente competitivo. As redes sociais fizeram as pessoas olharem para a vida de outras pessoas como nunca antes. E quando menos percebe, já está em depressão, com crise de ansiedade ou pânico, perdendo o sono, comparando a sua vida com a dos outros. E então, com tudo isso, você começa a viver um processo de morte emocional. Existe uma situação que é muito comum hoje no meio cristão, que beira o absurdo. Muitas pessoas que se dizem cristãos ficam colocando indiretas no Facebook, Instagram e outras redes sociais, comentários maldosos e que visam machucar emocionalmente o próximo. Entenda que você é filho ou filha de Deus. E se é necessária alguma coisa ser dita para outra pessoa, basta bater na porta dela e falar. Na Bíblia possui um exemplo claro dessas situações. Jesus e João Batista chamaram os fariseus de raça de víboras. Mateus 12:34. Mas ele disse isso na cara deles. Ou seja, indireta ou fofoca não é coisa de crente nem pensar. Quando você fala diretamente com a pessoa, além de você cumprir a palavra, você estanca o sangramento e para de morrer naquela área. Existem pessoas que mataram relacionamentos na família, na igreja, porque não souberam estancar o sangramento e o relacionamento chegou à morte. Existe também a morte financeira, onde o dinheiro virou o Deus das pessoas, o desespero pelo material. A morte está em todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional, sentimental, física. Mas a pior das mortes é a espiritual. A morte espiritual é a pior de todas. Todo o trabalho do inimigo para matar as suas finanças, emoções, família, sentimentos, tudo isso é uma grande estratégia para culminar na sua morte espiritual. Porque quando você se desconecta de Deus, não existe mais a palavra esperança. A esperança, serviço e gratidão é algo que está conectado diretamente a Deus. Quando você vê alguém que tem esperança e gratidão, é de fato que algum vínculo essa pessoa tem com algo divino, mesmo não sendo ainda religiosa. Existem pessoas na igreja que são religiosas, mas não são espirituais, porque não são gratos. A ingratidão é um dos sinais que você morreu espiritualmente. Outra situação é você nunca servir aos menores que você. Menores no sentido de que a pessoa nunca vai poder retribuir ao que você está fazendo por ela.
E é bom saber que servir a Deus é servir as pessoas em nome de Jesus. Para servir as pessoas, você precisa ter uma vida emocional sadia, porque as pessoas vão te ferir de alguma forma, vão ser ingratas ou inconvenientes contigo. E se você ficar ferido com elas, ao invés de estar pregando o Evangelho, você está criando mais problemas. Acima de tudo, servir as pessoas é fazer algo por alguém que nunca vai poder te retribuir, te pagar, indicar, ajudar, às vezes nem agradecer. Quando você faz algo por alguém que pode te retribuir, você não está servindo, e sim negociando, ainda que inconscientemente e sem saber. Todos os homens que foram perseguidos ao falar do Evangelho, ou que foram presos por causa da fé, do amor ao povo, de querer libertar as pessoas de alguma coisa, quem fez história nunca perdeu a esperança, porque eram pessoas que de alguma forma estavam conectadas com Deus, apesar de talvez alguma delas não estarem na religião. Muitas áreas da nossa vida entraram nesse processo de morte: vida financeira, emocional, conjugal. Ninguém casa para ser infeliz e para separar, mas chega no 5º, 6º, 7º ano de casados e ninguém está aguentando mais. Tem gente que nem chega no 5º, porque existe um processo de morte conjugal que gera morte familiar, que faz os filhos não escutarem mais os pais e os pais se desconectam emocionalmente dos filhos, fazendo com que a sociedade sofra em meio a tudo isso. O maior objetivo do inimigo é trazer níveis de morte para a sua vida. Ele mata os seus sonhos e logo depois rouba o seu futuro. Sonho é a capacidade de ver o futuro. Então o primeiro objetivo do inimigo é matar, depois roubar e destruir. Como ele iria roubar quem ainda não está morto? Não estamos falando de morte física, estamos falando emocionalmente. Ele mata os seus sonhos, rouba eles e destrói o seu futuro e a sua vida. Ele mata as suas emoções para roubar o seu sentimento pelos outros e até o amor pelas pessoas. Com isso, seus relacionamentos são destruídos. Ele vai roubando tudo o que você tem. Então chega a depressão, o pânico, a ansiedade, a insônia. O inimigo vai matar por etapas e o ser humano é tão orgulhoso que, mesmo vendo que está morrendo em tudo, não consegue levantar as mãos e pedir ajuda. No livro de João 11:21 diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro morreu e ele não era um dos 12 discípulos, não era um dos 70 enviados, não era um dos 500 que estavam com Jesus e presenciava algumas coisas como a própria ascensão e o batismo no Rio Jordão. Lázaro não era da equipe, entre aspas, de Jesus. Ele não foi mencionado como um herói da fé. Lázaro era só uma coisa: amigo de Jesus. E ele nunca ressuscitou um discípulo, mas ressuscitou sim um amigo. Jesus não ressuscitou João, Pedro, ele não impediu o suicídio de Judas, mas quando Lázaro morreu, ele chorou e foi até lá ver o que estava acontecendo. Em João, capítulo 11, do versículo 22 a 26, Marta continua dizendo: Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A solução do mundo e das mortes que o inimigo trouxe nas áreas da nossa vida não está em curso ou em uma conferência,
está em Jesus. É o único que encarna a ressurreição. E enquanto a sua dependência estiver em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o seu ministério cresce. A sua família é blindada e protegida. Os teus filhos não se perdem. As suas finanças prosperam. Mas é claro, se você estiver fazendo a sua parte. Existem pessoas que acham que por ir na igreja as coisas vão prosperar. Mas não é bem assim que funciona. Até porque existem pessoas que nunca foram na igreja e têm mais dinheiro do que você. O segredo disso é cumprir princípios. Crer em Jesus é a base para você não perder a esperança e a vida. Jesus te dá vida para você continuar e poder estudar e praticar os princípios. A sua vida vai ser tão próspera quanto o seu nível de envolvimento com os princípios. A prosperidade dita não é dinheiro, é tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. Isso sim é prosperidade. Ninguém sabe a hora que a dor vai bater na porta. Ninguém sabe a hora que as más notícias chegam na nossa vida. Mas uma coisa sabemos: junto com a má notícia, vem a ressurreição em pessoa. E saiba que sempre estará por perto aquele que volta a viver as coisas. Não importa o que está morrendo na sua vida, você vai voltar a viver. Existem pessoas que estão morrendo e suicidando-se, vivendo sem prazer, na terra do prazer. O que necessitamos entender é que precisamos de Jesus Cristo para nos dar a vida. Em João 11, 25, 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você que está escutando essa mensagem está morto, sem esperança, triste, desanimado, Jesus vai fazer você viver novamente. As soluções para as dores da vida estão naquele que pode fazer você viver. Ele coloca a mão em você e nunca mais você morre. Se você está vivo hoje e deixar-se ser movido por ele, você será salvo e nunca morrerá. Não temos que prosperar para curtir a vida neste mundo, mas sim para as pessoas verem Jesus em você. Deus precisa levantar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Deus não tem interesse na sua depressão, porque o nome dele nunca será divulgado por quem está depressivo, mas sim será divulgado por quem foi curado da depressão. O nome de Jesus será glorificado pela nossa superação, não pela nossa vida boa, entre aspas. Ou seja, veio a morte, mas você não aceitou. Veio a tentação, mas você resistiu. Veio a má notícia, mas você acreditou que o seu Deus é o Deus da ressurreição. Quando você começa a viver de superação, o nome de Jesus é glorificado. Não importa a dificuldade que você está passando hoje. Não sei a área da sua vida que está passando por um processo de morte, mas sei que na Bíblia diz em Mateus 28, 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará contigo no seu quarto quando você estiver chorando. Ele vai colher todas as suas lágrimas quando você estiver desesperado pela notícia que chegou. Ele vai te socorrer. Ele pode até mandar alguma pessoa para te socorrer, mas é Ele quem está fazendo. Muitas pessoas prometeram algo para você e não cumpriram. Muita gente falou que iria fazer e não fez. Mas Jesus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é aquele que estará com você
todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Pensa em tudo que você já pediu para Deus e tudo aquilo que você já sonhou para a sua vida. Pensa tudo aquilo que você já imaginou para a sua vida financeira, emocional, familiar, sentimental. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração e no pensamento do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um projeto para você. É por isso que você está nessa terra. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, hoje é dia de renascimento, é dia de voltar a viver, é dia de vida nova. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora, Pai, estão em pedaços, achando que suas vidas simplesmente acabou. Muitos estão tristes, desesperados, em depressão, muitos estão sem esperança nenhuma. Senhor, que através desta mensagem e oração, o seu Santo Espírito toque agora esses corações. Que eles despertem para a nova vida que o Senhor os concede neste exato momento. Que a partir de hoje tudo se faça novo na vida de cada um. Eu creio, Pai, que não existe distância para Ti e que todas as pessoas que ouvirem esta mensagem começarão uma nova etapa em suas vidas. Uma vida de abundância em todas as áreas, visando somente glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vou conseguir a minha libertação? No livro de João, capítulo 8, versículo 36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. E é somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. A Bíblia fala sobre muitos tipos de libertação, e a mais importante delas é, com certeza, a espiritual, porque sem ela é impossível ser feliz de verdade. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo, segundo João 8,34. E nós não conseguimos nos libertar sozinhos dessa prisão. Precisamos de alguém mais forte do que nós, ou seja, precisamos de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Por isso precisamos entregar a nossa vida a Ele e não voltarmos atrás em nossa decisão. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa e ser totalmente liberto, dê esses 5 passos a partir de agora. Primeiro passo: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar no sentido bíblico significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, inveja, idolatria e acham que não precisam mudar de vida. A verdade é que não tem como receber Jesus como seu Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele.
A Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro, convivendo com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Veja o que está escrito: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Aceitar Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer a sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades que surgem em nosso caminho, e descansar na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Se fizermos isso com o coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo à nossa libertação espiritual. O segundo passo: ande em santidade. A palavra santo significa separado. Ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus e ele quer que você seja só dele. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18 diz: não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que nunca mais voltaremos a pecar? Não, não é isso. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus já tenha morrido na cruz para nos justificar do pecado, enquanto vivermos neste mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em sua vida, e lutar para que ele não domine o seu coração. Porque se isso acontecer, o diabo irá te controlar e te levar a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que vão te levar à morte espiritual. Mas, se todos os dias você orar e vigiar e buscar uma vida de santidade, você começará a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para você. Por isso, eu quero te perguntar agora: quem governa o seu coração hoje? Cristo ou o pecado? Se você quer ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que nada te escravize novamente. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus
dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas desta terra. Mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive no seu coração. E você deve se afastar de tudo que te afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:9. O quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é outro passo muito importante para a libertação espiritual. E para que isso aconteça é preciso que antes você se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira e de tudo que te afasta do Senhor. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar. Ou seja, devemos desocupar o coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios de vontade própria, vaidade, murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Enquanto não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5:17. Isso mostra que a nossa carne deseja praticar o pecado e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E só iremos vencer esta guerra se orarmos e renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e sua esposa Zafira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. Mas eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Deus então revelou esta mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos 5:3. O coração de Ananias estava vazio da presença de Deus e cheio dele mesmo. Por isso Satanás entrou e fez com que ele mentisse. E o preço desse pecado foi a morte dele e de sua esposa Zafira. E da mesma forma o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor, e só depois elas percebem o quanto custou caro fazer essa escolha. Quinto passo: ore e vigie o tempo todo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa. Já disse Jesus em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar não significa que você tenha que ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia. Isso é praticamente impossível nos dias de hoje, porque todos nós temos compromissos no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contato com Deus. Independente de onde você esteja, é totalmente possível viver desta maneira. Basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto e que no seu coração haja o desejo sincero de não perder a comunhão com o Pai. Enquanto estivermos em oração e vigiando, sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha para entrar em nossa vida. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como o leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas quando estamos orando e vigiando, ele foge,
porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Afirmo a você que, se implantar essas 5 dicas em sua vida, pode ter certeza que a sua vida mudará radicalmente. Mas te afirmo que não será nada fácil, mas o Senhor estará com você. Apenas persevere e não desista. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, neste momento eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, neste dia venho orar pedindo o seu auxílio. Creio que muitas pessoas que ouvem esta mensagem querem realmente mudar de vida, querem realmente andar com o Senhor, porém se acham incapazes e ainda não se acham dignos de caminhar contigo. Que o seu Santo Espírito toque esses corações, Pai, e que a partir de hoje a verdadeira vida em Cristo será uma realidade na vida de cada um deles. Agradecemos, Senhor, pelo que Tu és e pelo zelo e amor que tens para cada um de nós, seus filhos e filhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.